Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Para ser membro é só clicar aí no botão Seja Membro no seu dispositivo. E camiseta Shibu de Fishing Wear, camisetas do lifestyle da pesca para o seu dia a dia, no primeiro link da descrição do vídeo. Nós somos parceiros do grupo Reserva, isso garante muita qualidade nas suas camisetas. Tecido bom, acabamento bom, na verdade, tecido ótimo, acabamento ótimo, uma logística com preço muito legal e muito rápida, tá, para vocês. E a gente tem mais de 80 estampas nos mais diversos estilos para que você escolha lá várias camisetas para você, um ótimo presente para você, né? E para o seu pescador e pescadoras favoritos. Pessoal, a gente vai continuar hoje o vídeo de ontem, né? Quem está assistindo no dia a dia é o vídeo de ontem. Se não, é um vídeo que vocês vão procurar aí por a evolução dos caiaques no Brasil, tá? Os caiaques de pesca no Brasil. Então hoje a gente vai de fato começar a falar um pouquinho sobre a bricolagem, o histórico e o que hoje as fábricas já olham para isso como algo que provavelmente as pessoas vão fazer, tá? Então o que é bricolagem, pessoal? A bricolagem que a gente chama na questão dos caiaques é a customização, né? É o tuning, é a customização, é a bricolagem dos seus caiaques, tá? No caso específico da bricolagem, não é somente, né, a instalação dos acessórios, né, a instalação de acessórios. Vou colocar um sonar, por exemplo. Se ela não envolver modificações, né, se for só uma instalação, aí não é uma bricolagem, tá? Ela é realmente uma instalação de acessório que pode ser considerada uma customização e ou uma personalização, tá? Quando a gente fala em bricolagem, são adaptações, são modificações que a gente precisa de fazer algum tipo de alteração na sua embarcação, né? Então, por exemplo, essa embarcação não tem esse caiaque, né? Ele não tem a previsão para um suporte de motor de popa, né? Vamos falar em motorização, por exemplo. Ele não tem um suporte para motor de popa. E aí eu vou criar um suporte de motor de popa, então eu preciso de pensar em pontos de ancoragem, pontos de reforço, precisa pensar na segurança estrutural, tá? Isso é importantíssimo, a gente vai falar exatamente sobre segurança estrutural mais daqui a pouco no vídeo. Então precisa prever isso, depois você vai precisar prever a angulação do motor e tal. Então são algumas soluções que são um pouquinho mais complexas do que uma simples instalação, tá? Então isso é uma bricolagem. Shibu, e se eu comprar um suporte de motor de popa já pronto, e for instalar no meu caiaque, isso é uma bricolagem? Depende do caiaque. Se ele já tem essa previsão, já tem lá os insertos, os reforços e tal, isso é simplesmente uma instalação. Mas normalmente você precisa fazer furos a mais, você precisa instalar às vezes um trilho, algumas outras coisas que vão ser consideradas bricolagem. Você tem muitas outras modificação de cadeira é uma bricolagem. Então assim, para que servem as bricolagens, né, nos caiaques? Servem para trazer soluções nas quais o usuário, né, o pescador no caso, sinta necessidade ou sinta mais conforto ou simplesmente goste, né? É uma questão de personalização. Muitas das coisas são funcionais, muitas das coisas são estéticas, tá? Muitas das coisas são estéticas.
Então, exemplos de bricolagem, por exemplo, além da instalação do suporte motor de popa, o fechamento, por exemplo, das fendas, né, dos buracos de acesso dos pedais em alguns caiaques, tá? Que não tem essa tampa já prevista de fábrica. Então, para navegação, tanto com pedal, muita gente gosta de, na própria navegação com pedal, de ter uma tampa ali para diminuir um pouquinho do arrasto e não ter aquela água subindo ali na cuba, tá? É uma bricolagem. Instalação de um segundo ou terceiro ou várias tampas de inspeção, é uma bricolagem. E cada uma vai trazer uma questão que é importante para cada um, tá? Instalação de trilhos novos em locais não previstos, é uma bricolagem. Instalação de acessórios não previstos que necessitam de alguma modificação estrutural ou de alguma instalação um pouco mais complexa, é bricolagem. Então todas essas instalações, modificações vão sempre buscar algo ou estético ou de solução de necessidade do usuário. Agora a gente tem que colocar uma questão importantíssima para a segurança de todos, tá? Na hora da bricolagem é necessário se pensar na segurança estrutural, e a segurança estrutural vão te dar a sua segurança, a segurança do usuário, a segurança do pescador, tá? Então a gente vê algumas modificações sendo feitas que a pessoa provavelmente não pensou na questão estrutural, tá? E quando a gente fala na questão estrutural, resistência da embarcação ou do próprio material no qual foi feita a embarcação. Isso vai envolver qualidade, isso vai envolver espessura, isso vai envolver o tipo de design, porque um caiaque, ele é rotomoldado. Então, vários e vários pontos ou várias e várias superfícies, ela tem uma questão da rigidez e segurança estrutural do próprio caiaque. Então, dependendo do ponto no qual você for fazer a modificação, em si você já está mudando a questão do reforço estrutural do seu caiaque, tá? Então, isso é importantíssimo de se pensar. Às vezes é importante você consultar os fabricantes. Alguns fabricantes vão falar, olha, eu acho que não é legal, eu acho que não é legal, né? Não faria nesse ponto, nesse local. Alguns fabricantes simplesmente vão falar para vocês o seguinte, e eu já vi essa resposta printada e mandada para mim em grandes marcas, tá? A instalação de acessórios e modificações dos caiaques são de livre e espontânea vontade e risco dos usuários, tá? Simplesmente assim, ou seja, nitidamente orientados por um jurídico, né? Que assim, ó, cara, se você está modificando e o caiaque não prevê, é por sua conta e risco. E eles não estão errados, tá? Então a gente vê uma galera motorizando muitos caiaques que não são homologados e não foram feitos para motorização. E aí muita gente vai falar assim, mas tantas pessoas utilizam e nunca tiveram problema. Concordo, só que se você tiver um problema, não reclame com a marca, tá? Então assim, a galera que coloca motor, faz modificação de reforço estrutural e tal, tomem cuidado, tá? Tenham segurança no que estão fazendo. Muitas vezes, nas
nas encomendas personalizadas, ou seja, numa encomenda para a fábrica, você pode eventualmente, por exemplo, pedir mais material. Isso vai garantir um reforço estrutural um pouco maior. Ah, Chibo, mas isso vai agregar peso. Eu quero um caiaque de 5 quilos que aguente o motor 25 HP. Não vai ter. Não vai ter. Uma coisa não conversa com a outra. E se alguém fizer isso, não vai te dar segurança, não vai te homologar, não vai te dar um laudo, e nenhum engenheiro que tenha, engenheiro naval que tenha minimamente a noção, vão te dar, né, o laudo que vai atestar que aquele casco segura aquela potência, tá? Então é questão de segurança estrutural a quantidade de material que você tem no caiaque rotomoldado. Ah, mas eles usam polietileno de alta densidade. Sim, todos usam. Basicamente todos os fabricantes usam. Às vezes de um fornecedor, de outro fornecedor, às vezes com um aditivo ou sem um aditivo, que talvez conceda para você um pouquinho mais de rigidez estrutural, ou mais flexibilidade, ou ambos, né? Então a gente tem a questão de flexibilidade. Flexibilidade ajuda a diminuir alguns pontos de estresse e copiar um pouco mais a superfície numa navegação mais batida. Um casco mais duro, ele vai copiar menos, ele vai te dar mais rigidez estrutural, mas pode se tornar um pouco mais quebradiço. Então existe um equilíbrio das características e propriedades do material e espessura, né, e design de casco, que vão te dar a tal da segurança estrutural. Basicamente, na minha opinião modesta, caiaques motorizados precisam de segurança estrutural, e a segurança estrutural tem muito a ver com o seu peso, quantidade de material no qual vai ser empregada nesses caiaques, na rotomoldagem desses caiaques, tá? A gente vê, por exemplo, os caiaques gringos apropriados para motor com peso mais elevado. Caiaques gringos, em geral, com peso mais elevado. Porque lá você tem a questão da responsabilidade das marcas e a confiabilidade das marcas e a responsabilidade jurídica das marcas muito mais séria do que aqui, tá? E lá muitos já informam todas as características que você vai poder ou não utilizar. Logicamente, com certeza, lá também tem o pessoal que faz acima do possível, né? Acima do seguro, tá? Então, resumindo, pessoal, as bricolagens são muito legais, muito legais. Trazem soluções importantíssimas para cada um, tá? Não tenha dúvida disso. Porém, elas precisam ser seguras. E pensando nisso, algumas marcas começam a dar uma engatinhada ou uma andadinha mais consistente nos seus projetos, visando essas soluções, essas instalações, essas alterações que as pessoas venham a fazer nos seus caiaques, tá? Então a gente já vê algumas marcas incorporando passa-fio, tampas de inspeção, né? Ou seja, tampas de acesso ao casco, ou mais numerosas ou maiores, permitindo que você, por exemplo, manobre fios dentro do seu caiaque para poder chegar numa instalação de sonar, de motor elétrico, de bateria, de acessórios que consumam, né, baterias, a previsão de um porta-baterias, né, uma previsão de um suporte de transducer de sonar. Então, algumas marcas já caminham nesse sentido.
Algumas outras marcas ainda pecam nesse sentido. Eu acho que assim, quanto mais a marca proporciona algumas soluções prontas, ela atrai mais um usuário mais avançado. Não que eu não consigo colocar num caiaque mais básico um sonar, passar o fio por dentro. Consegue, mas você vai ter mais trabalho. E aí você vai precisar estudar mais essas modificações. Quando as alterações, as previsões já vêm prontas, né? Você já tem uma segurança estrutural e você não tem que ficar quebrando cabeça, você não precisa ficar tendo N ferramentas. E outra coisa, né? Você fez um furo errado, ali para você reparar é bem complicado. Não vou falar que é impossível, mas é bem complicado, porque você vai ter que comprar material, você vai ter que fazer uma solda ali naquele local, né? A solda de plástico é uma solda que não é qualquer um que faz, não é qualquer um que faz bem, porque pode queimar o plástico, pode não dar segurança estrutural, pode e provavelmente vai ficar feio, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta, beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.